Aquele excelente dia para você que já fez um aeróbicozinho, já está ajeitando almoço e vamos para a palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos estar ouvindo as instruções do Senhor. E por que a gente vem para a palavra? Por que sente você faz essa live? Porque o Senhor colocou no meu coração desde 2020, acho que foi isso mesmo, na pandemia, que a palavra deveria ser anunciada, que eu deveria trazer a palavra aqui. Então, por obediência, hoje nós estamos no dia 1674, por aí, né? Então, Deus continua falando através da palavra e isso alimenta a nossa mente. Se eu quero trabalhar a mente, que é o metro quadrado, né, entre aspas, o centímetro quadrado mais caro que existe, porque é aquilo que determina a nossa vida, eu devo tratar isso com muita sabedoria. Onde é que tem palavra de sabedoria? Na palavra de Deus. Amém? E nós vamos para o capítulo de Levíticos 13, que veio a orientação de Deus sobre a lepra, mas não só sobre a lepra, sobre as condições físicas. E a lepra que ela faz também uma simbologia ao pecado, tudo que corrói a nossa carne, tudo que tira de nós as bênçãos do Senhor. Então vamos ouvir a palavra de Deus e aprender junto, liderando a nossa mente. E diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando o homem tiver a pele da sua carne inchada, ou pústula, ou mancha lustrosa da pele da carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, ao sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele de carne, e o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, a praga de lepra. O sacerdote examinará e declarará por imundo. Mas se a mancha da pele da sua carne for branca e não aparecer mais profunda do que a pele, o pelo se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E o 7º dia o sacerdote examinará, eis que se a praga parecer parou, e na pele a praga não se estendeu. Então o sacerdote encerrará nos outros 7 dias. E o sacerdote no 7º dia examinará outra vez. Eis que a praga que recolheu e na pele não se estendeu. Então o sacerdote declarará por limpo. É uma pústula, lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula da sua pele se estender grandemente, depois de ser mostrado ao sacerdote para purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. E o sacerdote examinará. Eis que se a pústula na pele estiver estendido, o sacerdote declarará por imundo a lepra. Quando o homem houver a praga na lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote examinará. E eis que há de inchação da branca na pele, a qual tornou-se em branco, e houver carne viva na inchação. Lepra inveterada é a pele da sua carne. Portanto, o sacerdote se declarará por imundo e não encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar por todo o corpo da pele, a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a cabeça aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote examinará, eis que a lepra tem coberto toda a carne, então declarará o que tem praga por limpo, e todo se tornou branco, limpo está. Mas se Deus, em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo isto, o sacerdote carne viva declarará por imunda, a carne viva é imunda e a lepra. Então a carne viva, mudando-se a carne branca, então virá o sacerdote. O sacerdote examinará, eis que a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, o que tem praga, limpo está. Se a carne cuja houver alguma úlcera sará, e alguma pústula via inchação branca, mancha lustrosa, tirando o vermelho, mostrar-se-á. Então o sacerdote examinará, e eis que parece mais funda do que a pele, o pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra, brotou da pústula. E o sacerdote, vendo que nela houver o pelo branco, nem estiver mais fundo do que a pele, mais encolhida, então o sacerdote encerrará por 7 dias. E se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará por imunda, praga é. Mas se a mancha parar no lugar e não se estender na inflamação, a pústula é, o sacerdote declarará por limpo. Ou quando a pele da carne houver queimadura de fogo, como sarado, queimadura houver, mancha lustrosa tirando vermelho ou branco. E o sacerdote vendo, eis que o pelo da mancha tornou-se branco e parece funda a pele.
lepra que floresceu, queimadura, portanto, o sacerdote declarará por imundo praga de lepra. Mas o sacerdote vendo, eis que a mancha não aparecer no branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais recolhido, o sacerdote cerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará no 7º dia, e grandemente houver estendido na pele, o sacerdote declarará por imundo e a praga de lepra. E a mancha parará no seu lugar e não se estender, mas se recolher chação da queimadura, porquanto o sacerdote declarará limpo, porque toda inflamação é queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, a gente vai falando sobre todas as coisas assim de pele, né? Essas coisas, já repreendemos isso em nome de Jesus, mas vai dando toda a instrução, né? Eu vou continuar aqui porque a gente vai fazer a leitura completa. E o sacerdote examinará a chaga, eis que parece funda na pele, e o pelo amarelo fino nela. O sacerdote declarará por imundo e a lepra na cabeça e na barba. Mas o sacerdote havia examinado a praga que tinha e não aparecer mais fundo na pele, e se não houver mais pelo preto, então o sacerdote cerrará o que tem na praga que tinha por 7 dias. O sacerdote examinará a praga no 7º dia, eis que tinha o que já havia estendido, e nela não houver amarelo, nem que parecer mais fundo que a pele. Então reparará, mas não rapará a tinta, e o sacerdote segunda vez que tinha, né? E o sacerdote segunda vez cerrará o que tem por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que não houvesse estendido a pele, e parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo e lavará suas vestes, será limpo. Mas se tinha, depois da purificação, estiver estendido grandemente na pele, então o sacerdote examinará, e eis que tinha e tem se estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se tinha, e ver se parou pelo preto nela cresceu, e tinha esta sã, limpo está. Portanto, o sacerdote declarará como limpo. E quanto ao homem ou mulher que tiver mancha luxuosa branca na pele da carne, então o sacerdote olhará, e eis que suas peles na carne e manchas luxuosas escurecidas impingem, que floresceu na pele, limpo está. E se os cabelos dos homens caírem, cabeça calva, limpo está. Se caírem os cabelos da frente da cabeça, mais calvo, mais limpo está. Porém a calva, meia calva, porém a praga avermelhada é lepra. Florescendo a calva, meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que a estação da praga da calva é o meia calva, essa branca tirando de vermelho, como parecer a lepra na pele da carne. Leproso, aquele homem imundo está. Sacerdote declarado totalmente imundo, a cabeça tem as pragas, a cabeça que tem a praga. Também as vestes do leproso, como está a praga, estão rasgadas, a cabeça que está descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Todos os dias a praga houver nele, será imundo, imundo está, e só habitará a sua habitação, será fora do arraial. Quando também alguma roupa houver praga de lepra, ou roupa de lã, ou roupa de linho, ou fio urido, ou fio de tecido, seja linho, seja lã, seja pele, qualquer obra de peles, e a praga da roupa, da pele no fio fungido, fio tecido, qualquer coisa, aparecer verde ou vermelha, a praga deles, a lepra é. Por isso mostrou ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem praga por 7 dias. Então examinará a praga no 7º dia, e a praga estiver estendida na roupa, ou no fio urido, ou no fio tecido, para qualquer obra que seja feita na pele, a lepra é roladora, está imundo está. Por isso queimará a roupa, o fio urido, os fios de lã, os linhos, qualquer obra na pele que houver na praga da lepra roladora é, como fogo queimará. Mas o sacerdote, vendo que eis que a praga se estendeu na roupa, no fio urido, no fio tecido, nas obras das peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo que havia na praga, e encerrará outra vez 7 dias. O sacerdote examinando a praga, depois que foi lavada, eis que a praga não mudou, e o aspecto da praga se estendeu, e imundo está. Com fogo queimarás a praga penetrante, e seja por dentro e por fora. Mas o sacerdote escolhido na praga terá escolhido, depois de lavado, então rasgará a roupa, ou a pele, o fio urido, ou o tecido. E ainda apareceu uma roupa no fio tecido, qualquer coisa na pele, lepra brotante, fogo queimarás aquilo que é a praga. Mas a roupa de fio urido, do tecido, os quais as cores da pele lavarás, e a praga se retirará. Se lavar 2 vezes, será limpa. Essa é a lei da praga da lepra, da roupa de lã, do linho, do fio urido, do tecido, qualquer coisa de pele, para declarar limpa ou declarar imunda. Deixa só até da lavagem das roupas, né?
Vocês veem que é bem profundo, né? Assim, naquela época tinha muita lepra, muita coisa assim. E a lepra aqui a gente vai fazer um pouco de comparação com o pecado, tá? Porque o que corrói a nossa vida. E glória a Deus, está repreendido toda doença, toda contaminação na nossa carne, está repreendido em nome de Jesus. As palavras sejam lançadas e retiradas em nome de Jesus, né? Então, a orientação de Deus sobre a lepra, condições físicas. Mas aqui, a lepra, ela simboliza o pecado. Começa pequeno, mas pode romper tudo. Então, começa com aquela ferida pequena e vai se espalhando. E o pecado é assim, você experimenta um pouquinho, você só vai um pouquinho, você só olha um pouquinho, quando de repente, aquela mensagenzinha no WhatsApp, aquela curtida na foto, desperta um pecado enorme, né? Segundo ponto, nem toda mancha é pecado, é preciso ter discernimento. Você vê que ele dá várias instruções, ó, olha o pelo, olha se está branca, olha se está dessa forma, porque às vezes você pode olhar e achar que aquilo ali é um pecado, mas você está numa ótica, é parcial. Então, nem toda mancha é pecado, por quê? Porque você precisa ter discernimento. Terceiro, o papel da liderança é examinar, cuidar e orientar. Você vê que todos eles tinham que criar os sacerdotes, tinham que criar a liderança para mostrar e para que a liderança pudesse examinar, cuidar e orientar o que ele deveria fazer. Em quarto ponto, a lepra afastava do acampamento, né? Então o pecado, ele rompe a comunhão, ele nos afasta de Deus. Então quando nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, quando nós queremos nos chegar a Deus, o que a gente faz? Jejua. Por quê? Porque o jejum, ele mortifica a carne. Então, quando mortifica a carne, eu consigo ter força para ouvir a Deus. A minha ligação, o meu elo, a minha comunhão, o Espírito Santo fica mais sensível aos meus ouvidos, entende? E no quinto, Cristo é o sacerdote que toca o leproso e cura. Então, Cristo veio para nós, para tocar o nosso pecado e nos curar. Glória a Deus, né? Então, hoje nós precisamos aprender a examinar nosso coração. Nós temos que ter líderes de confiança, né, para que a gente possa buscar a santidade constantemente. E a presença do Espírito Santo nos une a Deus, nos traz comunhão com Deus. É a presença do Espírito Santo. Então, como é que eu vou ter discernimento, Cíntia? Presença do Espírito Santo. Discernimento do Espírito Santo. Cuidado com as besteirinhas que o mundo fala. Fica firme, olha para Deus, segue em santidade. Jejua, mortifica a tua carne para que o Espírito cresça. Imagine duas pontas e você no meio da sua alma. Numa ponta tem aqui a carne puxando o mundo, as coisas mundanas, e aqui o Espírito, a paz, o Espírito Santo de Deus. Então tudo isso a gente vai para o lado que a gente coloca força e energia. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que nós tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Fique com Jesus.